Se você já viu filmes de gladiadores, ouviu falar de Júlio César ou até já deu uma olhada em umas histórias mitológicas, pode apostar que Roma antiga está por trás de muita coisa que a gente conhece hoje. Mas o que exatamente era essa tal de Roma antiga? Como ela começou, cresceu e chegou ao ponto de ser uma das maiores civilizações da história? Hoje, vamos explorar desde o comecinho, lá no século 8 AC, até o ano 476 d.C., quando o Império Romano Ocidental caiu de vez. E, claro, no caminho, vamos descobrir as tretas, as vitórias e até os mitos que rodeiam essa história. O mito de Rômulo e Remo. Como tudo começou então, vamos começar do início, e por início eu quero dizer o mito que é a cara de Roma. A lenda diz que Roma foi fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. A história é bem dramática. Esses dois bebês foram abandonados, mas, em vez de terem um final trágico, uma loba cuidou deles. Sim, uma loba. Eles cresceram fortes e resolveram fundar uma cidade ali onde foram encontrados. Só que, como toda boa lenda, tem que rolar uma treta, né? Rômulo acabou matando Remo e fundou Roma em 753 a.C. E, pronto, temos a cidade que se tornaria um dos maiores impérios do mundo. Mas claro, isso é só um mito. A história real é um pouquinho diferente e mais complicada. Roma começou como uma pequena vila, só que, com o tempo, foi crescendo, conquistando outros povos e se tornando uma verdadeira potência. A monarquia romana agora, saindo um pouco da lenda e indo para os fatos, vamos falar da primeira fase de Roma, a monarquia. Isso mesmo, no início Roma era governada por reis. O primeiro, claro, foi Rômulo, segundo a lenda, pelo menos. Durante essa fase, Roma era bem menor e estava mais preocupada em sobreviver e crescer. Os reis ajudavam a organizar as coisas, criar leis e proteger a cidade dos inimigos ao redor. Essa fase durou até 509 a.C., quando o último rei, Tarquínio, o soberbo, foi expulso. E, cá entre nós, o cara tinha esse apelido de soberbo porque era realmente arrogante e autoritário. O povo romano, já cansado de ser mandado por um rei, decidiu que era hora de mudança. E foi assim que Roma se livrou da monarquia e começou a república. A República Romana. O povo no controle? Então, a partir de 509 a.C., Roma virou uma república. República, para quem não sabe, é um sistema onde o poder é mais compartilhado. Em vez de ter um rei, Roma agora tinha um monte de caras poderosos decidindo as coisas, como os senadores. Só que, não se engane, não era bem o povo que mandava, tá? Quem tinha poder de verdade eram os patrícios, que eram os ricos e influentes. Os plebeus, que eram o povão, ainda tinham que lutar muito pelos seus direitos. E essa luta dos plebeus por mais poder foi uma das marcas desse período. Eles queriam mais participação nas decisões políticas e direitos iguais, então, com o tempo, conseguiram cargos importantes e uma espécie de proteção contra as decisões dos patrícios que não fossem boas para eles. Agora, não dá para falar de Roma sem mencionar as guerras púnicas, que rolaram entre 264 e 146 a.C. Essas guerras foram entre Roma e Cartago, uma cidade poderosa no norte da África. Foram 3 guerras ao todo, e o objetivo principal era dominar o Mediterrâneo. Roma saiu vencedora e, com isso, começou a expandir seus territórios e sua influência. Só que essa expansão também trouxe problemas. Muita gente ficou rica, mas o povão continuava sofrendo. As tensões sociais começaram a crescer e as coisas foram ficando cada vez mais complicadas. Júlio César. O cara que mudou tudo. E é aí que entra uma das figuras mais famosas da história de Roma. Júlio César. Se tem um nome que até quem não curte história já ouviu falar, esse nome é Júlio César. O cara era general, político e super ambicioso. Ele começou a ganhar popularidade por suas conquistas militares, especialmente na Gália, o que hoje é a França.
Mas o sucesso subiu a cabeça, e César acabou desafiando a República. Em 49 a.C., ele cruzou o rio Rubicão com suas tropas, o que era ilegal na época, e deu início a uma guerra civil. No final, César saiu como vitorioso e se declarou ditador vitalício. Só que isso não agradou muito os senadores, e eles decidiram eliminá-lo. Em 44 a.C., César foi assassinado, num complô liderado por Bruto e outros senadores. Sabe aquele famoso "até tu, Brutus"? Pois é, foi aí que rolou. O Império Romano. Depois da morte de César, as coisas ficaram ainda mais caóticas até que Otávio, que mais tarde ficou conhecido como Augusto, assumiu o poder. E foi aí que Roma virou oficialmente um império, em 27 a.C. O Império Romano é o auge da história de Roma. Eles expandiram seus domínios para quase toda a Europa, partes da Ásia e do norte da África. Era um império gigantesco. Só que, quanto maior o império, mais difícil de controlar. Além dos problemas internos, como a corrupção e disputas pelo poder, Roma também começou a ser atacada por invasores de fora, como os povos germânicos. Em 395 d.C., o Império foi dividido em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A parte ocidental caiu em 476 d.C., enquanto a parte oriental, que ficou conhecida como Império Bizantino, sobreviveu até 1453. Conclusão. Então, depois dessa longa jornada pela história de Roma, deu para ver que ela não era só feita de conquistas e vitórias. Roma também teve muitas crises, traições e dificuldades. Mas, sem dúvida, o impacto que ela deixou na história é imenso. Muito do que a gente conhece hoje em termos de leis, arquitetura, e até algumas palavras, vem dos romanos. Se você quer aprender mais e organizar essa viagem pela Roma antiga, baixe o mapa mental que tá na descrição. Assim você fica craque no assunto. Não esquece de se inscrever e deixar aquele like, porque ainda tem muito mais história pra gente descobrir juntos.